E essa mensagem que nós traremos para a igreja hoje, eu aprendi de uma colocação na nossa roda de escola bíblica. A irmã Ingrid, tá, irmã? Ela fez uma colocação ali no comentário da palavra. E eu pensei assim, achei a mensagem. E nós vamos meditar na palavra de Deus. Então, irmãos, na escola bíblica nós aprendemos muito. Além do roteiro rico que nós temos em mãos, nós temos o comentário dos irmãos, sabe? Os irmãos participam, falam, e nós ouvimos. Nós ouvimos e continuamos aprendendo. Não é assim que a palavra diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus e as suas coisas. Graças a Deus. 2 mesas. O que é mesa? Qual o conceito que todos nós temos sobre mesa? Se fosse ver uma explicação do dicionário, mesa é o quê? Um móvel. Um móvel. Um dos móveis mais conhecidos, se não o mais conhecido que existe. Quem não tem mesa em casa, hein? Para que nós usamos a mesa? Lá em casa, nas casas de todas as pessoas, mesa é para alimentação, primordialmente. Mas em torno da mesa existem bons papos. Conversamos, né? Mesa. Nós não vamos nos associar aos céticos. Sabe aquelas pessoas que questionam tudo e dizem não existe verdade? Eles são assim. Se você perguntar para um cético, ou afirmar para um cético, isso aqui é uma mesa. Primeira pergunta que ele te fará é assim: será? Aí ele fala assim: eu sento em cima dela. Ela vira o quê? Vira um banco, uma cadeira. Mas aí eu deito nela. Isso vira o quê? Uma cama. Coisa chata isso, sabe? E existe. Os questionadores, eles gostam de se autodefinir como livres pensadores. Chato isso, mas existe. Mas o que nos importa, irmãos, e vamos meditar um pouquinho a respeito de 2 mesas. A primeira mesa, e nós não falaremos apenas na mesa móvel, mas nós queremos aprofundar um pouquinho mais numa mesa imaterial. A mesa móvel, como dissemos, ela serve para muitas coisas. Nós falamos, mesa serve para alimentação, para bate-papo, para comunhão, para discussões também. Acirradas discussões se fazem às mesas. Existe um conceito, e não querendo pensar em ideologia de lado nenhum, mas existem uns termos muito usados nas políticas, chamado direita e esquerda. Por que será que existem esses termos? Onde surgiu essa grande bobagem? Seguinte, uma reunião em torno de uma mesa enorme. Na época da Revolução Francesa, no ano de 1789. Então, reuniu-se os plebeus com os aristocratas, pessoas abastadas, e os mais pobres. E por coincidência, chegaram mais cedo os pobres e sentaram do lado esquerdo da mesa. Os mais ricos chegaram e sentaram do lado direito. E o ser humano,
E uma das mesas que nós vamos comentar aqui, irmãos, é a mesa dos homens. Mesa de homens tem muita discussão, tem muita confusão. Naquele encontro que culminou com a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, aquela revolução que culminou com tantas injustiças que se cometiam naquele país, e dali surgiu aquele célebre hino nacional da França, né? O Allons enfants de le Paris, et les jours de gloire est arrivé, compte-nous de la tyrannie, les tendres sanglants élevés. Daí para frente. Irmãos, grande confusão na mesa dos homens. Daquela reunião em diante surgiu as impróprias definições ideológicas, políticas de direita e esquerda. Uma grande bobagem, mas que se alimentou no decorrer dos séculos seguintes e vigoram fortemente até hoje. Mesa dos homens. Então, irmãos, vamos pensar um pouquinho na mesa dos homens. O que é que nós, seres humanos, fazemos na mesa? Na material, nós já dissemos. Na mesa física, nós já dissemos. Nós comemos. Que prazer, comer. Comer bem, que nem o Guto diz, eu gosto de comer bem. É bom, né? Em torno de uma mesa se reúne família. Que bom. Um ambiente sadio, mesa farta, outras nem tanto, mas é a mesa. Terminou? Ficamos ali um pouquinho mais, conversamos, dialogamos. Enfim. Mas, irmãos, uma das grandes características da mesa do homem, imaterial, não a física, são os acertos. Sabe, o ser humano é muito de fazer as suas negociações. Então, em torno da mesa do homem imaterial, há negociações. Se negocia de tudo. Se negocia finanças. Se negocia até a fé. Sabe? O ser humano, na sua incapacidade, muitas vezes, de discernir aquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que agrada a Deus, daquilo que não agrada. Então, em torno a mesa imaterial dos homens, negociações, confusões, sabe? Os jeitinhos. Isso prolifera e vive o ser humano assim, diante das suas mesas, mesa do homem. Então, meus queridos, esse breve relato da mesa do homem, que nós nem queremos dar muito ibope para o homem, sabe? Que o ser humano é tão complexo, complicado, e se complica à medida que está distante de Deus. O ser humano, quando ele tem o privilégio de chegar-se diante da mesa de Deus, sim, é dessa que eu quero falar mais. É dessa mesa, é diante dessa mesa que eu aprendi com a irmã Ingrid. Tá, irmã? Então, como funciona isso? Uma mesa material de Deus. Quando nós temos a Santa Ceia do Senhor, nós falamos que é a mesa do Senhor. Um momento sagrado, sublime na vida da igreja. É a Santa Ceia. Nós comparecemos diante da mesa do Senhor. Muito bem. Nós queremos agora pensar assim com os irmãos. A palavra diz: preparará o Senhor uma mesa para nós no deserto? O povo de Israel desafiou Deus. O povo rebelde saiu do Egito
sob a mão forte e poderosa de Deus, que os conduziu, que os alimentou, que os instruiu, que os livrou, que os alimentou. E o povo pergunta ainda: poderá Deus preparar uma mesa para nós no deserto? Sim, Deus podia e fez, preparou a mesa no deserto, a mesa da alimentação, e mandou Deus maná dos céus, e o povo se alimentou no deserto. E diante da mesa de Deus, nessa mesa imaterial, o ser humano reclama: nós temos sede. E Deus diz para Moisés: eles querem água. Mas tem uma água aqui, mas é uma água amarga, é uma água salobra, vamos dizer assim. E aí, Deus diz: toca na água, estende o seu cajado sobre essa água, toque nela. E a água ficou doce, e o povo se saciou. Outro momento, estamos com sede. Fala a rocha, Moisés. Fala a rocha. E a rocha dará água suficiente, abundante para o povo e os animais. E ali Moisés, aconteceu aquilo com Moisés, né? Moisés, irritado, bateu na rocha. Não era para bater. Deus disse: fala a rocha. Meus queridos, então Deus saciou de água, mas o ser humano rebelde, contundentemente difícil, continua reclamando: preparará o Senhor uma mesa para nós no deserto? Nós já estamos enjoados do maná. Olha só que desprezo, coisa triste. O maná que os mantinha, nos mantinham alimentados. Algo extraordinário, irmãos. Tão extraordinário é o maná que nós teremos no futuro a oportunidade de ver, talvez provar o maná. Lá no céu tem maná, aguardando por nós. Mas o ser humano lá no deserto falou: não, nós queremos carne. Quem não gosta de carne? Irmãos, Deus preparou a mesa no deserto. E vieram as codornizes aos milhares. E o povo comeu, satisfez. Porque Deus preparou uma mesa no deserto. Mas nós vamos para o Salmo 23 e a palavra diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa grande mesa imaterial, irmãos. Meus queridos, quando nós levamos os nossos problemas para a mesa dos homens, dificilmente nós teremos uma solução. Até na justiça, sabia? Até a justiça do ser humano, ela é eivada de problemas. Nós vemos aí os julgamentos até na mais alta corte do nosso país. Mas quem leva os seus problemas diante da mesa de Deus, Deus não negocia, Deus resolve. Glória a Deus. E foi assim que a irmã Ingrid lembrou nós ali, viu, irmã? Desculpa, estou falando assim da irmã, porque foi isso que ela fez. E foi muito bom. Aquele cego apresenta-se diante de Jesus, diante da mesa de Deus. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Né? O que você quer de mim? E o cego diz: eu queria ver. E a irmã dizia assim: mas é tão óbvio, né? Quem é cego quer o quê, irmãos? Quer ver. Parecia tão óbvio.
mas aquele cego levou o problema dele diante da mesa certa, a mesa de Deus. Veja, Jesus solucionou o problema do cego, como aqueles leprosos, né? Os leprosos, o leproso, se tu quiseres, pode me deixar limpo, diante da mesa de Deus, irmãos. E Jesus diz: quero ser limpo. E ele foi limpo, porque Deus não negocia, Deus executa, Deus soluciona os problemas do ser humano. Então, meus queridos, então tantos outros que nós poderíamos citar aqui, mas nós seremos breves para pensar o seguinte: qual é o meu problema, o seu problema, o nosso problema? O conselho é o seguinte: apresenta diante da mesa de Deus. Irmãos, quem leva os seus problemas diante da mesa de Deus, saiba, Ele é todo poderoso para resolver, para solucionar. Seu problema é enfermidade, seu problema é de outra ordem, qualquer que seja, Deus é Deus. Diante da mesa dele, quem comparece diante da mesa de Deus, trazendo as suas intempéries, os seus problemas, os seus dissabores, nós temos da parte de Deus uma resposta, uma solução. E olha que extraordinário, nós saímos dessa grande mesa imaterial, uma mesa que nós não estamos vendo, mas sabe como nós comparecemos diante da mesa de Deus, dessa mesa imaterial? Na comunhão, na oração, no jejum, no comparecimento ao culto, à igreja, a participação. Aí nós estamos comparecendo diante da mesa de Deus, como fez o rei Ezequias naquele episódio extremamente conhecido. A notícia para Ezequias era notícia de morte: você vai morrer, prepara a tua casa. O que ele fez? Virou para o canto, virou para a parede, né, Ananda? Virou para a parede, orou, jogou tudo diante da mesa de Deus. Senhor, lembra que eu tenho procurado andar nos seus caminhos. Deus falou: é verdade. Deus revogou a primeira sentença para falar o seguinte: você vai viver mais 15 anos. Meus irmãos, quem leva a sua vida, o seu viver, diante da mesa de Deus, participará daquele grande encontro que nós lemos no princípio. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa. Há uma mesa aí. E essa mesa é física, né? Uma grande mesa, uma grande festa, um grande almoço, um grande jantar, não sei. Enfim, a reunião dos remidos, né, pastor? Quem se coloca diante da mesa de Deus aqui neste mundo e vive diante da mesa de Deus, assentar-se-á diante da grande mesa das bodas do Cordeiro, ali nos céus. Extraordinário pensar nisso, meditar sobre isso. Por isso, igreja, a nossa breve reflexão dessa noite: